Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Estúdio SBOC. Muito obrigada por terem vindo. E eu estou aqui com os vencedores do ano passado do Fundo de Incentivo à Pesquisa, do FIP. Ana Cláudia Evangelista dos Santos, Ricardo Souza Evangelista Santana. E eu já começo... São primos? Não. Mera coincidência. É mera coincidência. Eu queria saber um pouquinho da trajetória profissional de cada um, por favor. Então, a minha formação é da área médica. Eu fiz pediatria como a minha primeira especialidade. Depois eu segui para o ramo da genética. Tá? Eu fiz minha residência em genética, que foram 2 anos, 3 anos, que depois eu prorroguei mais um. Tá? E depois, nesse período de prorrogação, eu pude encontrar esse campo do câncer hereditário, que na verdade é o meu foco atual, em termos de estudo, em termos de pesquisa. Tá? E aí depois eu fiz um aperfeiçoamento no Instituto Nacional de Câncer, que durou aproximadamente 2 anos. Me decidi por fazer o mestrado. Tá? Eu fiz em oncologia, no próprio Instituto Nacional de Câncer. E, posteriormente, eu me interessei em fazer o doutorado. Aí, o doutorado eu fiz em oncologia e genética, tá? Então, quer dizer, nesse período, assim, tive uma verdadeira... Já sou fascinada por genética. Então, assim... E genética de câncer, então, que é uma das áreas dentro da genética, que a gente tem muito por fazer, né? Que a gente tem como fazer prevenção, tem como fazer o aconselhamento de familiares, tá? Isso até me emociona um pouco. Pode assim, uma pessoa que, de repente, teria algum tumor, né? Teria algum câncer, que até hoje são doenças que são agressivas, né? E talvez eles tenham um prognóstico completamente diferente, ou talvez eles nunca desenvolvam algum câncer que eles estariam em risco. Então, assim, é um campo que eu realmente tenho um fascínio e eu acho que é profícuo, que tem um futuro, assim, acho que talvez seja algo, né, que no futuro tem até tratamentos específicos para essas pessoas, então, quer dizer, não vai parar na prevenção. Provavelmente daqui a algum tempo vão ter tratamentos mais eficazes, né? Mas no momento a gente está se baseando bastante em termos de identificar esses pacientes, tá? Eu posso colocar mais pouco. Pode, então, atualmente a gente tem a questão de identificação de quem são esses pacientes, né? Que no SUS, infelizmente, não existe de maneira massiva a implantação do teste genético para a identificação dessas pessoas. Então, quer dizer, raros são os institutos como o Instituto Nacional de Câncer que pode proporcionar, em nível de pesquisa, para aqueles que têm os critérios de seleção, teste, aconselhamento genético, não só o teste, né? Porque tem toda uma estrutura que é bem importante, como acompanhamento médico, né? Cirurgias profiláticas, que são assim, de extrema importância. Então, quer dizer, raros são os locais que atualmente têm a possibilidade de fazer isso. Então, assim, um dos meus sonhos como geneticista é, ainda enquanto eu esteja na minha carreira, ver isso expandido para todos, né? Porque assim, eu não vejo razão de por que uma pessoa que, de repente, tenha condições, né, de obter esse tipo de tratamento, de segmento, né, por estar, de repente, numa situação mais abastada, possa ter acesso, e aqueles que não têm, como esses que estão no instituto, muitas vezes, que é muito misto, né? Tem pessoas também que têm poder aquisitivo, que poderiam, de repente, estar particular e tal. Mas, assim, muitos desses pacientes não teriam acesso. Então, quer dizer, isso que me causa fascínio também. Tanto é que até hoje eu trabalho no hospital público, e assim, eu não pretendo nem expandir muito essas minhas... Porque eu gosto muito de trabalhar com essa parcela da população, justamente em termos de poder tender a propiciar uma melhoria de atendimento para essa população. É bacana então, ver essa sua emoção, né? A trajetória é essa. Quando a pessoa realmente se encontra com um propósito profissional, exatamente. Pessoal. Aí, desde 2015, eu sou pesquisadora, eu acabei doutorado e entrei como pesquisadora do Instituto. Eu estou desde 2015 até agora com as minhas pesquisas com foco em câncer hereditário. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para a trajetória
profissional. Você tem uma história interessante, né, Ricardo? Sim, exato. Então, eu comecei, né, a minha experiência profissional nas obras sociais Irmã Dulce e fui dispensar medicação oral. E uma paciente, Graduação em enfermagem. enfermagem. Minha formação em enfermagem. E aí fui dispensar medicação oral e uma paciente me perguntou sobre se aquela medicação ia ter impacto na sexualidade dela. Então, eu parei e falei, Foi aquele espanto, eu não sei né? dizer. Então, eu passei a estudar a temática sobre sexualidade, que foi meu tema de TCC na época, e aí comecei a fazer pesquisa focada na questão da sexualidade. No meu mestrado, eu fiz mestrado em oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e aí estudei a sexualidade no contexto de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e aí nessas reflexões sobre a sexualidade, eu comecei a pensar, né, um propósito de vida, né, pensar também enquanto pessoa, o que eu poderia, com uma pessoa que sou gay assumidamente, né, cisgênero, como eu posso militar dentro da área da oncologia, que é minha área de expertise. Então, eu pensei em fazer o doutorado focado na questão da população LGBT que é mais. Então, eu vou estudar a sexualidade nesse percurso profissional da minha jornada, assim, né? Desde a graduação, depois o mestrado e agora o doutorado. Vamos então agora falar do estudo específico, desse estudo aí beneficiado, esse apoio, né, do FERI, do FIP. Doutora Ana Cláudia, qual o seu estudo? Então, o meu estudo é sobre aspectos socioeconômicos em pacientes com câncer de mama hereditário. Tá? Então, o que a gente, assim, ao longo desses anos, eu pude ter experiência acumulada, né, em termos de atender pacientes que têm um câncer de mama hereditário. E, assim, na verdade, meu enfoque sempre foi muito clínico, de critérios, que eu sou uma pessoa muito criteriosa também. Então, assim, e aí, a partir de determinado ponto, eu comecei a notar que talvez a evolução dos pacientes que têm um nível socioeconômico que não seja alto, né, médio ou baixo, pudesse ser diferente em relação àqueles que têm um nível mais alto. Isso. Então, a minha proposta com esse estudo é justamente tentar entender qual é a dinâmica desses pacientes antes de entrar para o sistema de saúde, tá? Até mesmo pelo CER, pelo CISREG, e entrada no INCA também, e como que é a trajetória deles. Será que é diferenciada? Será que um paciente que talvez tenha mais possibilidade de acesso a toda essa estrutura, né? Como que a gente, de repente, identifica esses pontos de fragilidade ao longo da trajetória desses pacientes, em termos de poder, talvez, no futuro, propor intervenções nesses pontos de vulnerabilidade para mudar essas trajetórias, né? E, assim, um pouco do que eu já vi, Tá. né? Infelizmente, a gente já notou que as pessoas que têm nível baixo e médio socioeconômico, elas geralmente têm uma evolução pior, tá? E provavelmente é por conta dos estadios mais avançados nos quais elas são diagnosticadas. Então, talvez um ponto de intervenção seja exatamente diagnóstico precoce. Do diagnóstico precoce. Em termos de câncer hereditário, isso funciona muito bem. Mas, assim, o que a gente tem notado até agora e que a gente a perspectiva de no futuro tentar entender melhor mesmo quem tem câncer hereditário com algum diagnóstico molecular e aqueles que não têm um diagnóstico molecular, mas ainda assim têm uma história familiar importante de câncer, ainda assim eles têm essa trajetória, que é de quando a pessoa, quanto menor o nível socioeconômico, maior a tendência dessa trajetória ser prognóstico pior. Então, assim, o que a gente está buscando entender é isso, tá? Quais são as outras maneiras que, de repente, no sistema poderia alterar para que esses pacientes tenham um segmento melhor, uma trajetória melhor, né? E aí a nossa perspectiva é essa. Outra coisa que a gente identificou também foi o quesito cor, que, assim, mesmo tendo nível socioeconômico, independente dele ser alto, baixo, médio, a cor parece que ela também é um fator que influencia em termos de trajetória, assim, em termos de a pessoa ter um prognóstico pior. Mas por conta do atendimento do processo?
Porque ela já tem, geralmente, quando tem a cor negra, ou então miscigenada, né, ou então parda, o prognóstico que a gente notou é que é pior, assim, tá? Aí pode ser por N fatores. Um deles é o acesso ao sistema. Outro deles, que a gente estuda bastante, que é biologia do tumor, porque tem determinados tumores que surgem na população negra e parda, que eles são mais agressivos. Então, isso também a gente tem a perspectiva de, ao longo do próximo ano, tentar entender um pouco melhor o porquê disso. Tá? Então, a gente detectou nesses 2 fatores, ao longo desse ano, essas 2 questões. Agora, a nossa perspectiva maior é justamente tentar encontrar os pontos de vulnerabilidade nessas trajetórias. Eu acho que vai ser de grande importância para até propor, de repente, em nível público, né, de políticas públicas, o que dá para fazer em termos de melhorar o acesso dessa população. Claro, para mudar você precisa ter os argumentos necessários a partir de uma pesquisa. Exato. Doutor Ricardo, e o seu estudo? Qual está sendo? Então, a partir dessa experiência, né, do aspecto da sexualidade, eu percebi que os profissionais não estão preparados para cuidar da população LGBTQIA+. Então, o meu projeto é a construção de um ambiente virtual de aprendizado pautado em competências culturais para cuidar da população LGBTQIA+. Então, é o estudo metodológico, né, quase experimental, onde a gente vai seguir todo o rigor metodológico para a implementação de um curso, né, um curso EAD, né, um curso online para capacitar esses enfermeiros. E aí a gente... o foco é a enfermagem. Então, como eu sou enfermeiro e meu doutorado no programa de enfermagem da USP de Ribeirão, o público-alvo que a gente vai validar é para enfermeiros. Depois de validado, a pesquisa ela se estende para todos os profissionais da saúde, porque a gente vai trabalhar com competências culturais, né? Então, e aí esse processo metodológico, a gente teve a fase de... foi um design instrucional contextualizado, aí tem as fases. A primeira fase foi de análise, onde a gente fez a revisão de literatura e para identificar quais são as lacunas no conhecimento para esses enfermeiros, e aí nessa revisão a gente encontrou, né, as questões culturais. E aí, dentro da minha intervenção, eu estruturei o curso em pilares. Então, vai ter 3 pilares fundamentais, né? Que é competências culturais, e aí dentro desse pilar vai ter módulos específicos trazendo a temática de competências culturais para cuidar dessa população. Depois, competências éticas, né? Dentro desse pilar vai ter também módulos relacionados aos aspectos éticos do manejo desses pacientes. E o último pilar são competências técnico-científico, né? Então, é onde a gente vai trabalhar a especificidade de como cuidar de um paciente, uma mulher trans, por exemplo, com câncer de próstata, então vai ser um módulo mais específico, né? O pilar 3. Então, atualmente está na fase de desenvolvimento, e esse curso não saiu meramente, saiu a ideia, né, partiu do meu grupo de pesquisa, a estruturação, porém, para atender um rigor metodológico, ele passou por um crivo de juízes, e aí a gente pegou os juízes, a gente tentou pegar uma amostra de todas as regiões do país. Então, a gente teve juízes com experts saber na área correlacionada, então todos os juízes que validaram essa intervenção, que é o ambiente virtual, são pesquisadores na área, não doutores. Então, eles validaram. A gente teve um alto nível de pertinência de todo o cenário, né, que vai compor o ambiente virtual, e aí a gente está agora no processo de ambientação desse treinamento para depois fazer a implementação desse curso, né? E tem que ter essa visão mesmo do Brasil como um todo. Sim, porque competência cultural, aí você imagina o Brasil, sim, né? Então, tem que ser abrangente. A próxima fase é? A fase é agora fazer o desenvolvimento, né, que é traduzir tudo isso dentro de uma plataforma, e aí com o fundo o projeto mudou todo, né, que uma coisa é a gente fazer pesquisa... É isso que eu ia perguntar, a importância desse apoio do fundo, né? Porque nós somos pesquisadores, sabemos o desafio que é fazer pesquisa com escassez de recursos. E aí mudou tudo, né? A gente tinha uma perspectiva
de construção, e com o fundo a gente conseguiu ampliar essa pesquisa, né? A gente conseguiu contratar, terceirizar alguns serviços para a gente ter um resultado ainda mais efetivo do curso. Então, mudou completamente. Foi um diferencial importante, né? Até na qualidade, né? Na qualidade do curso, né? Com o fundo. É bacana a gente ouvir, né, esse apoio à pesquisa, nossa. E a importância desse apoio, doutora Ana muito Cláudia? Importante, porque, como eu falei, os testes genéticos, eles são todos subsidiados, eles não são subsidiados, né? Não vêm do governo, eles vêm sempre de fundos de pesquisa. Então, quer dizer, fundamental, e os fundos de pesquisa cada vez mais são escassos, né? A gente, para conseguir, vocês devem ter recebido muitas solicitações. Imagina, a gente fica buscando. Que é escolher, às vezes, um ou dois. Todos são importantes, né? Então, exatamente. Então, quer dizer, para fazer os testes genéticos, a gente utilizou esse fundo. Então, quer dizer, ele tem sido utilizado justamente nesse sentido. E eu pude contratar também pessoas para trabalharem nesse sentido. Então, assim, foi fundamental. Deu outra perspectiva. Outro movimento. Daqui para frente vai ser o quê? Então, daqui para frente, a gente vai continuar fazendo esses testes. A gente deve também implementar também maior aporte financeiro ao longo do próximo ano para isso, para aumentar o número de testes. Tá? E a gente pretende fazer os estudos estatísticos para poder conciliar as informações. A aplicabilidade. Eu quero saber qual vai ser, qual a perspectiva, qual o caminho. Doutor Ricardo. Então, a aplicabilidade vai ser, assim, o resultado gigantesco, né? Porque a partir do momento que a gente treina os profissionais, eles vão ter vai ter um olhar diferenciado para cuidar dessa população, né? Então, foi interessante ver a questão dos comentários dos juízes sobre o que eles colocaram, além deles graduarem no escala, colocaram os comentários em relação à relevância desse tema e a necessidade quão urgente é falar sobre isso, né? Porque os pacientes LGBT, eles são invisíveis no serviço de saúde, então tem um gap nesse atendimento, nesse acolhimento. E o que acontece? A maioria desses pacientes, quando diagnosticado, é diagnosticado numa fase mais avançada da doença. Então, a partir do momento que a gente tem equipe treinada para cuidar e para promover um ambiente acolhedor de respeito, esses pacientes eles vão se sentirem mais acolhidos, né? Então, isso vai ter impacto real para a sociedade. Não, com certeza, até porque não se sabe ainda lidar com isso da forma como tem. Exatamente. Né? E uma pesquisa dá todo esse respaldo para saber como agir, como preparar os profissionais, porque é uma das coisas que os pacientes mais relatam, né? Essa questão da falta de preparo. E eles não conseguem encontrar aquele acolhimento, e às vezes não é por má vontade, é por não saber como fazer. Então, o impacto que dá uma mudança dela, né? Uma pesquisa que pode provocar uma mudança. A gente pode falar quando isso pode começar a realmente acontecer? Sim, então, a previsão é que a gente faça a segunda rodada depois da implementação de toda a estrutura do curso no ambiente virtual. E aí, depois dessa implementação, dessa segunda rodada, os juízes dando o ok, a gente vai fazer com o público-alvo, e aí esse público-alvo, eles vão fazer um teste, a intervenção e um pós-teste. E aí, com esse teste, eu vou medir o nível da eficácia do treinamento. Aí, eu medindo o nível de eficácia para o treinamento, a intenção é disponibilizar para todos os profissionais que têm interesse para estudar a temática, né, a nível Brasil. Então, e além disso, do apoio do fundo, o apoio da sociedade vai ser fundamental na divulgação seria o quê? desse Via curso. Instituições? Isso. Instituições de ensino? Exato. Para a oferta desses sociedades, né? Porque também tem que ter esse respaldo na ponta. Para que, né, todo o trabalho que foi feito de pesquisa realmente seja concretizado. Né? Imagino que seja esse caminhar. E no seu caso, doutora? Então, no meu caso, conforme eu já tenho enfatizado, que eu acredito que o principal desfecho dele vai ser, uma vez a gente identificando quais são realmente, né, na trajetória desses pacientes, os pontos de impacto deles, né, que eles não consigam realmente progredir,
através da identificação deles, publicações e acionamento de políticas públicas com relação à intervenção nesses níveis, nesses pontos que seriam necessários. A gente tem esse salto do que é apresentado nesses estudos, nas pesquisas e o que é incluído nas políticas públicas. Porque a gente tem hoje uma política, a lei é maravilhosa, né? Se a gente pegar lá, está tudo muito bom. Mas a gente tem, assim, do que é feito para o que é incluído. Então, eu acredito que sim, até porque a parte do aconselhamento genético, da genética, né, em si, em termos de câncer hereditário, a gente tem tentado incluir cada vez mais linhas de cuidados para esses pacientes. Eu acho que através dessas linhas de cuidados vai ser possível ter essa repercussão e certamente esse trabalho vai ser fundamental em termos de poder basear, né, da base numérica em que pontos que é necessário fazer. Para fazer os ajustes, né, de segmento dos pacientes. Sabendo que eles são contínuos, né? Tem que sempre fazer. E assim, eu acho que sempre que traz à baila, né, essas populações que são raras, né, que são minorizadas, né, que são raras em termos numéricos e que são invisibilizadas, infelizmente. Então, acho que todas as tentativas de você poder tentar expor mais esse grupo, né, ou você trabalhar mais com esse grupo, já são maneiras fundamentais para o próprio FIP, já é um fim ser para os fundos de incentivo à pesquisa. Mesmo que talvez assim, a gente demore de ver esse gap em torno de políticas públicas e tudo mais, o próprio ato de estar desenvolvendo profissionais que trabalhem nesse sentido já é fundamental, que em algum momento isso vai mudar, certamente. Não é um grande passo, não é um pequeno passo. Não, é um grande passo. Necessário. É necessário, sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí na continuidade desses estudos. Agradecemos gentilmente a presença aqui no nosso Estúdio SBOC. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.